programa Biosfera de hoje nós vamos falar sobre energias renováveis. Essas fontes energéticas que o Brasil tem sobrando são apontadas como alternativa para salvar o planeta. Relatórios de agências especializadas afirmam que, se as energias renováveis alcançarem uma participação superior a 50% na produção de energia primária do mundo, até 2050 é possível conter o aquecimento global. Nós conversamos com especialistas e representantes que defendem a utilização dessas fontes renováveis no Brasil. A partir de agora, no programa Biosfera. As fontes renováveis de energia são encontradas em grande quantidade na natureza e podem ser usadas infinitamente. Elas possuem a capacidade de regeneração por meios naturais. Nós temos três fontes que são básicas, são fundamentais, que é a energia do Sol, a energia gravitacional e a energia geotérmica. Essas três formam a base das demais. No caso do Sol, ela é responsável por várias outras, principalmente as biomassas em geral, são muitas, que são usadas como energia, como a cana, como a soja para biodiesel, etc. E essa energia dessas fontes vem do Sol. Você tem a energia hidráulica, que é uma energia também secundária, porque ela é produzida a partir da energia solar e da energia gravitacional. O Sol evapora a água condensa nas altitudes e por gravidade ela desce passando pelas usinas hidroelétricas. Então é uma energia, uma associação de energia solar com energia gravitacional. E nós temos também a energia dos ventos, que também é produzida por causa da rotação da Terra e por conta dos ventos. E nós temos também algumas outras que genericamente nós chamamos de energia dos oceanos, que é a energia das ondas, energia das marés e a energia do gradiente térmico, que a água do mar tem uma diferença de temperatura entre a superfície e o fundo, que também é possível se extrair energia. Então, essas são as principais fontes de energia renovável que nós temos no planeta para a produção em larga escala de energia. De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia, cerca de 85% da eletricidade produzida no Brasil vem de usinas hidrelétricas, biomassa, energia eólica e solar. Apesar de essas serem as mais conhecidas, outras fontes já estão sendo utilizadas em outros países e poderão compor a matriz brasileira nas próximas décadas. Mas para isso acontecer, é preciso agir rápido e investir em pesquisas qualificadas. Nessa área de energia, as pesquisas são sempre muito aplicadas, né? A evolução toda que a gente teve no setor de cana, nos setores industriais, tudo isso é fruto de muita pesquisa. Da mesma forma, quando a gente vai falar também nos aproveitamentos energéticos de resíduo sólido urbano, isso também envolve muita pesquisa, porque o lixo ele é um tipo de resíduo extremamente heterogêneo, a gente precisa saber como tratar, como preparar aquele lixo para que ele possa ser convertido energeticamente. Então aí também a gente tem muita pesquisa e as opções são muitas, então eu acho que de fato, para cada tipo de processo, e a gente tem uma árvore enorme de processos térmicos, de biodigestão, de geração de energia, de biocombustíveis líquidos. Então a gente tem várias linhas e se você for olhar os diferentes centros de pesquisa que estudam isso no Brasil, eles se dedicam a descobrir rotas mais interessantes, rotas mais eficientes, de custos menores e de impactos ambientais menores. A biomassa é um exemplo de produção de energia renovável, limpa, barata e farta. Ela já é a segunda fonte mais utilizada no Brasil. Extraída de vegetais, especialmente da cana-de-açúcar e soja, a biomassa pode ser usada para produzir eletricidade e para abastecer veículos. A partir da biomassa, a gente tem a produção do etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, que é usado nos carros junto ou separado da gasolina. Nós temos o biodiesel, que é produzido a partir de óleos vegetais e que também substitui o óleo diesel. Então nós temos essas substituições nos setores de transporte. Vários estudos e pesquisas continuam em desenvolvimento para nós termos formas mais eficientes de produzir esses combustíveis a partir da biomassa. No setor elétrico, também nós temos várias opções de biomassa. A gente pode aproveitar os resíduos, por exemplo, da cana-de-açúcar. Depois que a gente produziu o álcool, a gente tem um resíduo que é o bagaço da cana, que é usado para gerar energia elétrica. Nós temos resíduos de madeira também em várias indústrias que processam madeira, como serrarias, movelarias, e que a gente tem os resíduos de madeira também para usar
na conversão de energia elétrica. E também nessa linha a gente tem várias pesquisas de processos mais eficientes de aproveitamento desse resíduo, como caldeiras de alta pressão, sistemas de turbinas mais eficientes, processos mais avançados de gaseificação. Então, dependendo do tipo de biomassa e dependendo do uso final que nós vamos fazer com aquela biomassa, nós temos uma série de pesquisas para esse aproveitamento energético da biomassa. Em Campinas, no interior de São Paulo, o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol desenvolve 5 programas de pesquisa voltados às áreas agrícola e industrial, avaliação tecnológica, ciência básica e sustentabilidade do etanol de cana-de-açúcar. Outro foco é a cooperação internacional para a troca de informações sobre a utilização de diferentes tipos de biomassa. Entre os parceiros estão os Estados Unidos e o Chile. No momento, o principal objetivo é a pesquisa para aumentar o conhecimento na produção do etanol de segunda geração, que é fabricado a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. Só para entendermos e deixar claro, segunda geração é considerada a produção de etanol a partir do material lignocelulósico. O que é o material lignocelulósico? São as fibras contidas na matéria-prima, na matéria-prima agrícola. Então a cana, ela tem 2 tipos de fibras fundamentalmente na sua composição. Tem o bagaço, chamado bagaço, que quando eu extraio o caldo da cana, eu sobro com o bagaço que normalmente na primeira geração ele é queimado para gerar energia e hoje nós podemos gerar um excedente de energia elétrica que é vendido para a rede com esse bagaço. Só que agora existe uma outra possibilidade, que é a introdução de um novo tipo de cana, que é mais rico em fibra, que me dá uma produtividade agrícola muito maior. Então, com a mesma área plantada, eu posso chegar a dobrar a quantidade de etanol produzido, porque lembra que agora mais fibra é interessante, porque eu passo a ter uma tecnologia, que é isso que essa planta piloto, inclusive, busca desenvolver essa tecnologia, aprimorar essa tecnologia, a partir da fibra dessa cana, que, como ela tem uma produtividade agrícola maior, na mesma área plantada eu posso chegar a produzir o dobro. As contas que a gente tem feito hoje mostram que é possível chegar ao dobro da produção de etanol. Em São Paulo, o Laboratório de Desenvolvimento de Bioenergia da USP está gerando biocombustíveis e contribuindo com o meio ambiente. O laboratório conta com uma micro-usina de produção de biodiesel, equipada para a utilização dos alunos e professores, e tem por finalidade desenvolver pesquisas utilizando diferentes matérias-primas oleaginosas, incluindo óleos residuais e diferentes rotas tecnológicas. O Brasil é conhecido como um dos países que mais utiliza fontes renováveis na sua matriz energética. Primeiro, nós temos a principal fonte que constitui a matriz energética brasileira é a hidrelétrica, não é? E nós temos das maiores percentagens de uso de fontes renováveis. No caso do biodiesel, o programa de biodiesel brasileiro foi introduzido em 2005. Em 2008, houve uma lei obrigando a adição de 2% do biodiesel no óleo diesel brasileiro. Atualmente, essa porção é de 7%. Então, nós temos aqui no Brasil uma capacidade instalada de cerca de 8 bilhões de litros para a produção de biodiesel. E temos uma produção de cerca de 3 bilhões de litros. Então, já é um valor, né, muito representativo dentro da matriz energética. Isso sem falar do etanol, né, que todos nós sabemos, e de biogás que está entrando, muito pouco ainda, mas está entrando. Portanto, esse aumento dos biocombustíveis na matriz energética brasileira é louvável, porque ele vai deslocar, vai substituir os fósseis, e isso é desejável, porque parte ainda, por exemplo, do óleo diesel, ele é importado. Isso significa uma menor pressão na balança comercial, para além de representar menor emissão de gases de efeito estufa. A queima dos combustíveis fósseis gera altos índices de poluição atmosférica e é a grande responsável pelo efeito estufa e o aquecimento global. E o diesel é responsável por 80% da emissão dessas partículas. Além disso, os gases poluentes, substâncias tóxicas e partículas sólidas são altamente prejudiciais à saúde dos seres humanos. As vantagens dos biocombustíveis são enormes. O biodiesel, do ponto de vista de CO2, ele é mais neutro e vai melhorar
tem um potencial de reduzir as emissões e reduzir a temperatura da Terra daqui a muitas décadas, mas ele produz com benefícios imediatos. Isso então pode fazer com que você junte sustentabilidade com saúde. A utilização do biocombustível é o caminho mais correto para preservar o meio ambiente e gerar energia mais limpa. Mas os especialistas afirmam que não existe geração de energia 100% limpa. Todas as fontes de energia causam impactos ambientais. É uma questão de mais ou menos, e isso é um critério que depende das pessoas, dos seres humanos, né? Então, a energia solar é tida como uma energia de baixíssimos impactos ambientais. Mas isso ocorre no uso da energia solar, porque na produção dos painéis fotovoltaicos há diversos impactos ambientais. Nós temos depois a energia dos ventos, que também causam pouquíssimos impactos ambientais, mas tem um problema sobre pássaros, sobre morcegos, que são relativamente, vamos chamar, menores, se compararmos com os efeitos de uma termoelétrica que emite gases poluentes capazes de matar pessoas, né? E nós temos a energia hidráulica, que é a energia dos rios, que ela em si ela não é problema, mas para você formar os reservatórios, você tem que usar uma grande área, e essas áreas às vezes são ocupadas por pessoas, você tem que fazer deslocamento de população, há uma flora, os vegetais que vão ficar submersos, eles acabam gerando gases de efeito estufa. Então essa é tida como uma fonte de impactos maiores. E a energia geotérmica, que é uma fonte que quase não causa impacto, é pouquíssimo, baixíssimo impacto, porém nós não temos significativo potencial no Brasil. Então nós não fazemos uso das geotérmicas. Os investimentos em variadas fontes renováveis de energia vão se espalhando pelo Brasil. E a geração dessas energias alternativas está produzindo emprego e mão de obra especializada, além de contribuir com a matriz energética brasileira. A gente tem que distinguir entre fontes renováveis e fontes renováveis alternativas. As fontes renováveis no Brasil nós já usamos de longa data, por exemplo, o etanol do álcool e a energia elétrica das hidrelétricas. As alternativas são as que ainda não estão atuando de forma significativa na matriz energética brasileira. Daqui a pouco vamos continuar falando sobre a importância da utilização de fontes de energias renováveis na matriz energética do Brasil. Você vai ver que a energia gerada pelos ventos está soprando a nosso favor. Além da boa fase da eólica, a eletricidade gerada pela luz do sol vem convencendo muita gente a investir em placas fotovoltaicas. E ainda um bate-papo com um especialista em hidrogênio, considerado o combustível do futuro. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Biosfera e hoje estamos falando sobre fontes de energias renováveis que podem substituir os combustíveis fósseis. Essas fontes são fartas, causam menos impacto ambiental e podem ajudar a salvar o planeta. Um exemplo são as placas fotovoltaicas, que aos poucos vão se espalhando pelo Brasil. Elas transformam a luz do sol direto em eletricidade. Energia limpa, renovável, mas ainda não é barata. Esses painéis estão instalados na USP e fornecem 1% da energia consumida no campus da cidade universitária. O professor Roberto Ziles, do Instituto de Energia e Ambiente da universidade, explica a ampla utilização da energia solar. A energia solar é aproveitada de diversas formas, né? Desde da agricultura, que utiliza a fotossíntese para produzir alimentos, né? E também tem aproveitamento da energia solar, seja para aquecimento ou para produção de eletricidade. Aquecimento é muito conhecido nas casas, são placas que aquecem água e guardam essa água para posterior uso, para substituir basicamente o chuveiro. Mas o que se está utilizando cada vez mais e que hoje se discute muito é a conversão direta da luz do sol em eletricidade, que é o efeito fotovoltaico. A energia solar fotovoltaica pode ser aproveitada, ou os sistemas que se tem diversas formas. O mais tradicional e que foi muito utilizado no país era o sistema isolado.
ou seja, a energia elétrica ou a redistribuição não chega nessa localidade, como escolas rurais, postos de saúde, inclusive residências da região norte, se fazia uma instalação solar fotovoltaica, armazena a energia na bateria para poder usufruir dessa eletricidade que foi armazenada durante a noite. Esse é o sistema clássico. Agora, o que está mais na mídia e se discute muito, sobretudo pela redução dos custos e também pela existência de uma regulamentação que permite o consumidor produzir parte da sua energia, é o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica que não utiliza a bateria. É um sistema que converte a luz do sol em eletricidade e a unidade consumidora utiliza essa eletricidade. Caso ela esteja produzindo mais do que necessita, ela entrega esse excedente para a distribuidora. E aí a regulamentação estabelece um medidor que faz essa compensação. O que eu produzi em excesso fica como crédito para mim consumir no período que eu não tenho energia solar disponível, como no período noturno. Os ventos estão favoráveis para a geração de energia eólica no Brasil. Os números impressionam. A fonte renovável atingiu a marca de 7 gigawatts de capacidade instalada, passando a ter 5% de participação na matriz elétrica brasileira. Esses dados demonstram o crescimento virtuoso dessa indústria no país. Atingir 7 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica na matriz elétrica brasileira tem um aspecto fundamental. O Brasil hoje está precisando muito de geração de energia e geração de energia segura e competitiva. A fonte eólica tem uma história muito recente no Brasil, são 4, 5 anos de investimento, mas hoje já é a 4ª fonte da matriz e está contribuindo muito em termos de geração, está contribuindo também para a redução dos custos do setor elétrico. Nós sabemos que hoje a energia final ao consumidor está mais alta, tendo em vista a necessidade de despacho de usinas termoelétricas. Agora estaria mais alta ainda se não fossem os 3.500 megawatts médios que a energia eólica está gerando. Além disso, nós estamos evitando de emissão de CO2 cerca de 6 milhões de toneladas. Segundo as perspectivas do setor, a fonte eólica deve atingir cerca de 27 gigawatts de potência instalada em 2023. O interesse em investir em energia eólica, solar, biomassa e outras fontes alternativas vem aumentando, mas a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem de uma fonte também renovável e bem conhecida pelos brasileiros, a água. O nosso território é cortado por rios e usinas hidrelétricas e ainda são as principais opções sustentáveis para garantir a energia de que o país precisa para crescer. Apesar de ser uma fonte renovável, a construção de novas usinas está cada vez mais restrita devido aos impactos causados ao meio ambiente no momento da construção. Então as hidrelétricas, por exemplo, como Itaipu, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, elas armazenam água e aproveitam a queda dessa água, o desnível de energia que essa água fornece para gerar eletricidade. É um método que o Brasil domina a tecnologia muito bem, mas também, como qualquer forma de geração de energia, tem os seus impactos ambientais que devem ser adequadamente tratados, adequadamente levados em conta, tanto no planejamento do empreendimento quanto na sua execução e depois da sua execução. Então, existem restrições importantes de construção de novas hidrelétricas na região amazônica, por causa que elas sempre trazem atrás de si desmatamento da região amazônica, que hoje é cada vez mais importante evitar. Mas as hidrelétricas são uma fonte de energia renovável, relativamente barata, então o custo do quilowatt-hora de uma hidrelétrica é bastante modesto comparado com outras fontes de energia, e isto faz parte das vantagens intrínsecas de uma energia renovável como a geração hidrelétrica. A matriz energética mundial é baseada em combustíveis fósseis altamente poluentes e finitos, mas a busca pela sustentabilidade no meio ambiente passa pela diminuição do uso desses combustíveis fósseis, da emissão de carbono, do efeito estufa, entre muitos outros. Por isso, a importância da diversificação. Então você tem que diversificar, em particular no caso brasileiro, explorar adequadamente o potencial de energia eólica, o potencial de energia solar que temos, e isso é absolutamente estratégico para o país ser competitivo ao longo das próximas décadas. E
com menor emissão de gás de efeito estufa. As termoelétricas, além de terem um preço muito alto, têm um preço ambiental caríssimo, porque nós vamos ter que gastar muitos trilhões de dólares para você combater a questão do aquecimento global. Felizmente, a energia eólica e a energia solar, e em parte a energia hidrelétrica, realmente não tem esse problema, então o Brasil tem que ser esperto e explorar as suas vantagens estratégicas de maneira adequada nas próximas décadas. A energia nuclear usada para a produção de energia elétrica é uma outra excelente opção que o Brasil domina e tem disponível. Outras aplicações importantes da energia nuclear estão nas áreas médica, industrial e pesquisas. No nosso caso específico, o país, pelas reservas de urânio, que tem a 6ª reserva de urânio do mundo, com apenas 1/3 do território nacional prospectado, não pode abrir mão desse recurso energético. Além do mais, num período em que as hidrelétricas, com as instabilidades climáticas, vêm sofrendo sazonalidades. Não se tem um fornecimento firme de energia elétrica. Para se ter esse fornecimento firme, quer dizer, energia elétrica que você consegue controlar a partir do seu equipamento, quanto está sendo fornecido para a rede elétrica, é fundamental que você tenha energia nuclear. É uma das mais limpas, não emite nenhum gás causador de efeito estufa ou chuva ácida, nem metais pesados, como as alternativas que utilizam combustível fóssil. Ela pode ser considerada uma energia limpa porque ela não gera gases de efeito estufa, portanto o momento que o mundo está vivendo, né, de aquecimento global, é uma energia limpa e também é a única forma de geração de energia que segrega do meio ambiente os seus resíduos. Então, por exemplo, a fumaça do meu carro sai, eu jogo no ar e atinge o motorista que vem logo atrás de mim que respira esse ar, né, cancerígeno, diga-se passagem. A energia nuclear não, ela não expele para o meio ambiente absolutamente nada. Todos os resíduos que nela são gerados são completamente excluídos do meio ambiente. Essa é a grande diferença da energia nuclear em relação às outras formas de geração de energia. A principal vantagem de utilizar a energia nuclear é que ela não depende da vontade de São Pedro. Você utiliza a partir da vontade da inteligência humana, né? Ela não depende de chuva, ela não depende se está ventando ou não está ventando, ela não depende se o dia está ensolarado ou não está ensolarado. É uma energia que funciona na base, ou seja, faça chuva ou faça sol, a usina nuclear está sempre gerando energia elétrica, né? Ela funciona de forma contínua, 1 ano, em alguns países 1 ano e meio, e para 1 mês para fazer a manutenção dos seus sistemas e novamente é religada e continua num novo ciclo de 1 ano e meio. Então essa é a grande vantagem, quer dizer, ela não para nunca. Ela está sempre gerando energia elétrica, independentemente das condições climáticas de vento, de chuva, de sol, etc. Os veículos são apontados como os grandes vilões da poluição do ar. Eles lançam diariamente na atmosfera toneladas de substâncias que destroem a camada de ozônio e prejudicam a saúde das pessoas. Uma das soluções defendidas para esse grave problema é o investimento pesado em veículos movidos a hidrogênio, mas é preciso um esforço internacional. O hidrogênio vai entrar para resolver o problema das emissões de gás de efeito estufa. Essa é a finalidade do hidrogênio. Enquanto isso não for combinado internacionalmente, para que seja implementado no planeta, para que você reduza o avanço das mudanças climáticas, o hidrogênio não vai ser opção porque ele é mais caro. Então, ele é fundamental. Tem que lembrar a questão dos poluentes. Os carros elétricos, que é o caso do hidrogênio e do elétrico puro, que nós chamamos, aquele de ligar na tomada, não só não emitem gás de efeito estufa, como o gás carbônico, como também não emitem poluentes. Porque todo motor a combustão emite poluentes. Não importa se é um biocombustível, como etanol ou biodiesel. Se você queimar o combustível numa câmara de combustão em elevada temperatura, você vai emitir poluentes, materiais particulados, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, são inevitáveis. Então, você tem os poluentes que nos carros elétricos e a hidrogênio não tem. Então, eles têm essa vantagem adicional. O principal objetivo não é esse. O principal objetivo é não emitir gás de efeito estufa. Mas traz como consequência esses outros benefícios, mas são mais caros. E isso é uma questão, primeiro, de escala. Se isso for adotado numa escala global, evidentemente que o custo desse veículo vai se reduzir significativamente. Agora, a questão que os veículos convencionais, você não computa o custo das mudanças climáticas que ele provoca. Se você computar, aí a coisa vai ficar bem igualitária, né?
talvez os carros com emissão de gás de efeito estufa tenham até um custo maior, porque quanto custa uma vida humana? Você está emitindo gás carbônico, você está piorando as condições climáticas do planeta. São mais furacões, são secas, temperaturas elevadas, frios intensos, que matam pessoas. A poluição dos carros não é computada. Em São Paulo morrem centenas de pessoas, milhares até, todo o inverno, por efeito da poluição atmosférica dos veículos a combustão interna. Se você tivesse veículos elétricos e veículos a hidrogênio, você não teria poluição nenhuma dos veículos, porque eles não emitem poluentes. E você salvaria muitas vidas. Quanto custa uma vida? Como vimos, a utilização consciente das energias renováveis e sustentáveis são fundamentais para manter a atual sociedade e as gerações futuras em termos energéticos. O desenvolvimento sustentável passa pelos eixos ambiental, social e econômico. Para alcançar esse desenvolvimento em harmonia com o planeta, é preciso usar com sabedoria os recursos da Terra, respeitando sempre o meio ambiente e preservando as espécies. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.